Meu nome é Rafael Vargens, eu sou produtor cultural aqui no Circo Voador. Eu já trabalho aqui no circo há 18 anos, desde julho de 2004, e eu considero um pouco isso como o começo da minha carreira profissional. Antes disso eu fiz algumas coisas, muito envolvido com festas e movimento social, mas profissionalmente falando, de ter uma regularidade e um compromisso constante, foi aqui no Circo Voador em 2004, quando a gente reabriu, que eu comecei realmente a trabalhar. Entre 2006 e 2010 eu cursei produção cultural na Cândido Mendes, então eu tenho também essa mesma formação e venho atuando aqui na produção do circo desde esse período. Olá, gente, meu nome é Pérola Macedo, eu sou aluna de produção cultural no Instituto IFRJ e estou aqui com o Rafael, produtor do Circo Voador, e nós separamos algumas perguntas sobre o que é pré-produção. Então, Rafael, o que é a pré-produção de um evento ou de um projeto? No meu entendimento, a pré-produção, ela é a partir do momento que você sabe que vai realizar um projeto, um evento. Aqui no circo a gente considera muito cada evento como um projeto, né? Se convencionou no mercado, fala muito de projeto quando você tem uma coisa com começo, meio e fim muito estabelecido. Aqui acaba que não é assim que a gente está sempre fazendo, mas todo evento é um projeto. Sim. E a pré-produção, para mim, ela vai do ponto onde você define que vai realizar aquilo até o dia do evento. Quer dizer, tudo que você vai fazer entre um ponto e outro, entre você resolver que vai acontecer aquele projeto, aquele evento, aquele show, e é esse período de tempo que você tem até o dia onde você tem que organizar tudo que precisa ser organizado previamente. Então, para mim, esse período é o período de pré-produção e nele você tem que ser capaz de resolver todas as demandas que você vai identificar durante esse processo para chegar no dia do evento, no dia da conclusão desse projeto, com tudo pronto, tudo engatilhado. Quais os pontos principais que envolvem a pré-produção e quais os profissionais que fazem parte dessa etapa da produção? A pré-produção, ela começa com o mapeamento de todas as demandas que você vai ter que lidar. Né? Quer dizer, se você vai fazer uma peça de teatro, um show, uma exibição de um filme, qualquer coisa assim, em cada caso você vai mapear todas as necessidades que você tem para conseguir realizar aquilo. A gente pode fazer uma analogia com várias coisas. Se você quiser fazer uma comida, você tem que ter todos os ingredientes, você precisa de um fogão, você precisa de alguma coisa para acender o fogão. E é muito comum na vida das pessoas elas começarem a fazer uma determinada coisa, no meio daquele processo perceber que falta ou uma capacidade, ou um objeto, um utensílio que ela não tem ali. A pré-produção, principalmente bem feita, ela tem que ser capaz de mapear todas as demandas que vão surgir para a realização daquilo e trabalhar essas demandas, né? Como é que eu posso dizer isso? Você esmiuçar elas para você chegar no resultado que você quer. A gente trabalha com show aqui, né? Então as nossas demandas elas são muito voltadas para a demanda do artista, quer dizer, você tem que ter um equipamento de som compatível com aquele artista, um equipamento de luz. Hoje em dia, já há muitos anos se faz muita projeção, agora se usa muito telão de LED. Então você tem que ir mapeando essas demandas para ir buscando as soluções, e aí os profissionais que você vai envolver, eles estão diretamente relacionados com essa demanda. Por exemplo, um show de uma banda que vai acontecer aqui, os músicos são todos da Lapa, e eles vêm todos a pé para o circo. Então eu não tenho uma demanda de transporte local, por exemplo. Se eu tenho um artista que está vindo de outra cidade, de outro estado, você tem que trazer a pessoa, comprar uma passagem aérea, mandar uma van, exatamente. Então você tem que mapear a necessidade e aí você vai envolver os profissionais necessários para atender as demandas que você mapeou. No caso do show, você sempre vai ter essa parte de som, luz e camarim. São duas coisas que vão sempre surgir, porque não existe um show, não existe um artista sem que ele use esses equipamentos e sem que ele esteja aqui. Isso pode ter variações de complexidade muito grandes, né, entre um show e outro, entre um artista e outro, mas é basicamente isso. O que não pode faltar na pré-produção? É a organização. Você, como eu estava falando, sobre você mapear as demandas,
Se você não for uma pessoa organizada, se você não conseguir realmente abrir esse leque e entender quais são as demandas que vão surgir, você vai deixar um buraco. E aí, quando você chegar na execução do projeto, na realização do show, se você deixou uma lacuna que simplesmente não foi trabalhada, não foi preenchida, isso pode se tornar um problema real que, inclusive, impeça a realização. A gente estava falando sobre passagem aérea, se você não emitir aquela passagem, o cara não sai da cidade dele, não chega e não faz o show. Então, assim, organização é fundamental. Você entender tudo que precisa ser feito para conseguir executar isso. Na pré-produção, eu acho que uma pré-produção bem feita gera um evento bem realizado. Uma pré-produção mal feita, que não seja capaz de mapear tudo isso, pode virar um grande caos. Então, organização eu acho que é o elemento que define bem a pré-produção. Então, quanto tempo normalmente demora uma pré-produção de um evento aqui no circo? Olha, aqui no circo, a pré-produção, como eu estava dizendo, ela começa no momento em que você define que vai ter aquele evento, quer dizer, a gente combinou com o artista, fez a contratação dele, né, fez o acordo para ele estar aqui numa determinada data fazendo o show dele. A partir desse momento a gente vai começar a pré-produção. Então a gente vai imediatamente começar a mapear tudo que é demanda para trazer aquele show para o palco. E aí esse tempo ele se torna muito relativo, porque às vezes esses shows podem ser marcados com 8, 9, 1 ano de antecedência, e ele pode ser marcado com 3 semanas, 4 semanas de antecedência. E você vai ter que sempre trabalhar nesse tempo. O mais importante é justamente você entender o quão precioso esse tempo é. O quão importante é você começar a tratar o quanto antes. Então é evidente que uma pré-produção mais longa, ele vai te trazer uma segurança maior, porque você vai poder planejar, começar a execução, concluir essa execução, fazer uma revisão, ver se nada ficou para trás, ver se alguma coisa não pode melhorar, se alguma coisa não pode ser otimizada. E às vezes o tempo curto não permite você trabalhar tão bem essas questões. Você acaba resolvendo muito do supetão, que acaba gerando um evento que você chega no dia com uma certa insegurança, porque você não está tão certo de que as decisões tomadas, as opções, você não teve tempo de rever aquilo tanto, e aí você tem um certo receio de que no dia você tenha que ainda criar algum remendo, alguma solução para algum problema que justamente não apareceu no seu planejamento, e ter que achar uma solução mais imediata. Mas esse tempo é muito relativo. Assim, no estado da arte, no mundo ideal, 3 meses seria o bacana. Mas na realidade, muitas vezes você tem um tempo muito menor do que esse e você tem que conseguir correr atrás para entregar. Existe um limite, assim, sei lá. Será que em 2 dias você consegue levantar um evento? Será que em 1 dia você consegue levantar um evento? Dependendo do evento, dependendo da sua necessidade em realizar ele, você vai conseguir isso em horas. Se você me falar que agora você precisa fazer um show daqui a 6 horas, eu vou começar a te fazer um monte de pergunta e eu vou tentar realizar ele daqui a 6 horas. Não sei se vai fazer muito sentido, mas a gente corre atrás e tenta. Então, poderia falar uma característica fundamental presente nas pessoas que trabalham na pré-produção? A pré-produção, ela vai... eu sempre penso em produção de modo geral, mas principalmente nessa etapa de pré-produção, onde você está mapeando várias coisas que você vai precisar, várias demandas que você vai precisar resolver. Eu costumo de pensar sempre nesse indivíduo que faz a pré-produção como um gerente, né? E ele vai ter que negociar e conversar e dialogar com os mais diversos fornecedores e indivíduos, né? Então, quer dizer, você tem às vezes um técnico de som, uma agência de viagens, um produtor de artista e um carregador, que é talvez a função dita mais simples no meio de produção. E você tem que ter a capacidade de dialogar com todos esses fornecedores e essas pessoas, esses profissionais. Então, acho que o profissional da pré-produção ele tem que ser muito capaz de se colocar no lugar do outro. Quer dizer, ele tem que ser capaz de se colocar no lugar do artista, que é talvez o ser mais relevante naquele projeto, naquele evento, para tentar entender e compreender as demandas que ele tem, para tentar atender e tentar suprir, para criar uma segurança e um ambiente agradável para ele. Mas você tem que fazer essa mesma coisa com o hold, com o carregador, com a pessoa que... você tem a pessoa que vai ocupar o camarim, mas você tem a pessoa que vai preparar o camarim também. E eu acho que você tem que ter essa capacidade de dialogar, saber pedir o que você precisa, saber exigir o que você precisa exigir, mas gerenciando, né? Eu acho que a grande palavra é essa, você gerenciar
todos esses fornecedores, todas essas iniciativas, para você conseguir catalisar tudo num acontecimento só, sem criar conflitos, sem criar problemas. Aqui no circo a gente faz muito evento, a gente faz muito show. Então, uma pessoa que trabalha com a gente hoje no evento, ela vai estar aqui amanhã também, ela vai estar depois de amanhã. E é muito importante que essas pessoas entendam o que elas estão fazendo, qual a importância delas no todo, para que todo mundo faça o seu bem feito, nos prazos corretos, da maneira correta, para que a coisa flua da melhor maneira. Então, acho que o profissional que está na pré-produção, ele tem que ter essa capacidade de conversar, às vezes, com uma pessoa que é uma estrela da música, que é uma pessoa muito rica e muito acostumada a tudo viver em função dela, e conversar com a tia da limpeza. Porque o café que vai ser servido tem que ser servido às 2 da tarde, e aquela pessoa precisa entender também que aquilo não é só um café, tem um porquê daquele horário, tem um porquê de você querer uma louça e não um copo descartável, e eu acho que a pessoa da pré-produção tem que ter essa capacidade de dialogar com todo mundo, conversar com todo mundo, para tentar entender um pouco o que é o trabalho de cada um, para conseguir organizar isso numa coisa só, numa iniciativa só. Então, como foi o seu crescimento no setor cultural? E quando percebeu que havia se tornado um nome forte na cultura da cidade? Bom, nome forte na cultura da cidade é bondade de vocês. Eu não minha vida profissional está muito vinculada ao circo voador, né? Eu estou aqui desde 2004, são 18, eu estou com 39 anos e estou há 18 anos aqui dentro, então basicamente a minha vida adulta. Uhum. Então eu vinculo muito uma coisa, não tem como não vincular a minha vida profissional ao próprio crescimento do circo voador. Então, para mim é uma coisa, eu brinco às vezes, as pessoas vão salvar o meu telefone salvar meu nome no telefone, e meu sobrenome é Circo Voador, né? Assim, a coisa mais comum que você vai encontrar é meu nome salvo com um circo associado. Então, eu de alguma maneira me sinto contribuindo para o crescimento do circo nesse período, para a solidificação do nome do circo e para a permanência do nome do circo aí nas relevâncias, na relevância da cultura da cidade, do país. Me sinto contribuindo para isso, e em contrapartida eu acho que eu também recebo eu como indivíduo recebo esse retorno, e é um crescimento muito junto com o circo. Quer dizer, a gente aqui tem a possibilidade, muitas vezes quem trabalha por projeto, em um ano vai realizar, sei lá, 3, 4, 5 projetos, se muito. Você quando trabalha numa casa como o circo, que faz no mínimo 2 eventos por semana, e a gente tem históricos aqui, eu conto sempre para o pessoal mais novo, sei lá, teve um janeiro que a gente fez 28 eventos. Caraca. E não teve evento dia 1º e dia 2. Pois é. Então, assim, a gente começa no dia 3 e foi até o dia 31 com um domingo que não teve. Então, é como se um piloto não pode voar todo dia. E aqui a gente pode voar todo dia. Então você ganha horas de trabalho, você ganha essa experiência profissional numa velocidade muito diferente do que as outras pessoas por aí estão ganhando. Porque a gente realmente trabalha muito mais do que a média. Sim. Então eu acho que o circo cresce muito com isso, e quem está aqui dentro... eu nem tentaria fazer uma lista, por exemplo, de artistas que passaram por aqui. Se eu fosse começar a fazer essa lista, ela ia ficar faltando, e ela podia soar como mentirosa para quem não conhece o nome do circo. Porque você tem aqui, nesses 18 anos, você tem todo mundo aqui. E é uma oportunidade ímpar você ter um produtor ou uma equipe que consegue lidar com tanta gente num período relativamente curto de tempo, né? Porque se eu pegar um recorte agora no pós-pandemia, a gente voltou a fazer evento no final de outubro. Se eu levantar quem já passou por aqui, chega a ser assustador. Assim. Você tem grandes nomes que em menos de um ano já tiveram no circo de novo. E essa é uma oportunidade que eu não teria em outro lugar. Assim, resumidamente, quais conhecimentos considera essenciais para a realização de um projeto? Olha, pode parecer um pouco ofensivo o que eu vou dizer, mas assim, na minha percepção de produtor, mais do que um conhecimento prévio, você tem que ter uma disposição, uma predisposição em aprender. Porque as coisas mudam, as situações mudam. Eu trabalho aqui há bastante tempo já e tudo mudou um pouco. Assim, as próprias relação de equipamento, né? Os equipamentos foram modernizados, as mesas de som deixaram de ser analógicas, passaram a ser digitais, as lâmpadas que eram quentes passaram a ser LED. E os comportamentos mudam, quer dizer, antigamente se fazia de uma determinada maneira, hoje se faz de outra. Eu acho que mais do que um conhecimento prévio, você tem que ter uma postura, um comportamento
de ser capaz de compreender as coisas que estão sendo demandadas, que estão acontecendo, e essa capacidade de organização. Então, assim, é claro que você dominar ferramentas básicas de computador, de internet, de Office, tudo isso é legal, tudo isso é importante. Agora, durante a pandemia, as pessoas aprenderam a abrir sala em Zoom, mas esses conhecimentos todos, um adolescente bem informado com acesso à internet, ele consegue adquirir. Não é pelo conhecimento que você vai... Não é um engenheiro não se forma se ele não aprender cálculo. Sim. Eu acho que na produção não é bem por aí. Você tem que estar aberto o tempo todo. Você não chega, aprendi cálculo, agora eu sei fazer um prédio, pronto, está resolvido, eu vou sempre fazer um prédio, porque um prédio vai sempre ser um prédio. Aqui não. Na produção as coisas vão mudar, elas vão ser diferentes, e você tem que ser capaz de entender isso e se adequando ao longo dos processos. E quando você bota isso num recorte de tempo longo, isso fica muito claro, assim. Como as coisas mudam e você tem que mudar junto e se adequando àquelas realidades. Quais as maiores dificuldades de organização durante uma pré-produção, enfrentada por você durante sua experiência com algum espetáculo ou projeto? Olha, eu não vou ser capaz de citar um exemplo específico, assim. Eu acho que eu consigo pensar em situações que são as mais complicadas, assim, que são as mais difíceis. A gente estava falando sobre mapear a demanda, né? Então, você depende que pessoas te informem o que elas precisam, o que vai ser necessário para a realização do evento e tal. Às vezes você está dialogando com pessoas, você tem parceiros naquele evento que não são capazes de expressar essa demanda. Ou porque não sabem, ou porque estão reformulando, e isso é uma dificuldade. Quando você tem dificuldade nesse mapeamento, quando você tem dificuldade de descobrir o que é necessário, você fica meio congelado, porque por mais que você crie opções, olha, eu posso fazer isso, isso ou aquilo, mas se não está definido, você não consegue sacramentar. Em show, é muito comum as coisas se repetirem, quer dizer, você sempre vai precisar de hotel, sempre vai precisar de som, de luz, e às vezes surgem umas coisas que você não precisa nunca. Então você não tem um fornecedor para aquilo, você não tem o hábito de consumir aquilo, e de repente surge uma demanda. Por exemplo, agora, na última semana a gente fez o show do Johnny Hooker, e o Johnny Hooker pede um polydance no palco. Em 18 anos de experiência, eu nunca precisei arranjar um polydance. Pode ser fácil ou pode ser difícil. Você pode resolver isso em 3 WhatsApps, e tá com aquilo na mão, ou você pode ficar semanas procurando e não encontrar. No caso do polydance foi tranquilo, assim, a gente achou rapidamente alguém que fornecia e tal, e tudo certo. Mas poderia ser uma coisa que fosse muito mais complicada, assim. Quando você sai um pouco da curva. Tem um amigo meu que trabalhava já nos anos 80, eu não sei se essa história é aqui no circo, mas um dia ele, numa passagem de som, descobriu que precisava arranjar uma galinha. Caraca! Você nunca na vida teve que arranjar uma galinha, nunca mais ele teve que arranjar uma galinha de novo, mas naquele dia, hoje nem poderia, porque a Sociedade Protetora dos Animais não deixaria. Sim. Seria ótimo para ele que dizer, olha, não posso arranjar galinha. Mas onde é que você arranja uma galinha? Né? Verdade. Talvez alguém aqui saiba, porque tem a avó que tem um sítio, tem alguém que é de religião de matriz africana que sabe que tem um lugar que tem, e você consegue resolver essas coisas, mas dependendo da situação, você não consegue nem pensar em como é que você faz para resolver você. Às vezes você vai à internet, as pessoas têm maneira de achar que a internet responde tudo, cara, a internet não responde tudo. Tem coisas que a internet não é capaz de te entregar pronto. Qual avaliação você faz do setor cultural do Rio de Janeiro? Olha, eu digo que eu me profissionalizei em 2004. E quando eu comecei a trabalhar, eu era muito novo, estava começando ainda, e aí eu me relacionava muito com produtores, técnicos, empresários, que vinham ainda ali dos anos 90, né? E eu vejo muita diferença, assim, porque é claro que a gente tem sempre que respeitar aquelas pessoas que vieram na frente, que desbravaram o mato e foram trabalhar. Mas você, por exemplo, não encontrava no final dos anos 90, dos anos 2000, pessoas que tinham optado pela produção, assim. Era muito raro você encontrar essas pessoas. Geralmente elas vinham de outras áreas, por algum motivo ao longo da vida, foram parar ali. Você não tinha uma formação profissional de quem estava trabalhando nesse setor. O técnico de som, o hold, muitas vezes ele era um ex-músico. Ele não era uma pessoa que queria ser técnico de som, que queria ser hold. O produtor, eu brincava antigamente dizendo que todo produtor era, acima de tudo, um artista frustrado. E eu brincava com isso porque eu nunca quis ser artista. Eu não toco nenhum instrumento, eu não atuo, eu não pinto. Eu não sou artista em nenhuma circunstância, mesmo de maneira amadora, eu não sou. E eu fui brincando com isso algumas vezes,
E aí eu percebi que eu não podia brincar com isso, porque realmente a maior parte dos produtores queriam ser artistas e por algum motivo não deu certo, não funcionou, e eles acabaram, como eram pessoas que entendiam daquele riscado, acabaram migrando para a produção. Hoje você já vê uma rapaziada que não, o desejo é trabalhar com produção, é trabalhar com organização, é trabalhar com técnica, é trabalhar... Quer dizer, hoje a gente conta com profissionais que são mais bem formados, que são mais experimentados no mercado e que principalmente a maior diferença que eu vejo é que desejam aquele ofício que eles têm. Hoje você vê um técnico de som que nunca tentou ser músico. É um cara que tem uma relação com a música, é claro, ele toca um instrumento, ele tem uma banda de final de semana, uma coisa assim, mas é um cara que se dedicou, estudou para exercer aquela função. E na produção isso acontece. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar aqui, talvez existisse o curso da UF já, mas ainda era provavelmente a primeira década dele. Sim. E na época estava começando a aparecer, a brotar aí no mercado, nas públicas também, outros cursos. E a gente vê imediatamente que esses cursos e essa possibilidade de formação atraiu muita gente. Então, quer dizer, tinham pessoas que queriam trabalhar nesse setor. Fica sempre uma... Como é que você começa a trabalhar num setor? Como é que você vira um advogado? Estudando direito. Como é que você vira um engenheiro? Estudando engenharia. Como é que você vira produtor? Se você não tem um lugar para estudar, você não tem experiência para começar a trabalhar, você não tem programa de estágio, você não é um mercado que até hoje não oferece essas coisas direito, mas você criar uma cadeira acadêmica, você estabelecer algumas regras da profissão, eu acho que ajudam muito no desenvolvimento desse mercado. Assim. Eu acho que tem essa grande diferença de uns tempos atrás para agora essa. Assim. As pessoas estão mais profissionalizadas, estão mais capacitadas, estão desejando mais aquele lugar que elas têm, e eu acho que isso só realmente melhora o mercado. Na sua carreira da produção, tem algum projeto que você gostaria de destacar? Olha, o projeto que eu destaco é o projeto que eu chamo de Circo Voador. Porque, para mim, o circo é um projeto, né? Por mais que tenha inúmeros projetos menores que acontecem aqui dentro, quer dizer, é um projeto formado por inúmeros outros projetos. Mas a ideia de você ter um aparelho desse na cidade, que tem uma determinada função, uma determinada missão, um propósito, e é um projeto permanente, né? Sim. Quer dizer, ele é um projeto que, se Deus quiser, não vai acabar nunca, e ele vai estar sempre em movimento, é como um carro que não para, ele vai estar sempre andando, e você tendo que fazer ele continuar andando, e fazendo manutenção, e trocando as peças, e se renovando com ele em movimento. Então, eu sou um fã incondicional desse projeto. Acho que o Circo Voador ele deveria ser mais estudado, porque eu acho que se outras cidades tivessem projetos como esse, permanentes, que não importa se a gente está em julho, se a gente está em fevereiro, em março, não importa se tem um Rock in Rio acontecendo na cidade, você vai continuar oferecendo programação no seu espaço, no mínimo 2 vezes por semana. Eu acho que esse é um projeto muito grandioso e muito desafiador, justamente porque ele não para. Assim, ele vai continuar acontecendo, independente do mundo ao redor, e é isso.